Olá amigos do nosso canal do YouTube, Diálogos Jungianos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso canal com a Maria Elci, que é companheira nossa aqui do Instituto, psicóloga e terapeuta junguiana, que coordena a coleção Amor e Psique e que foi ao longo do tempo se dedicando ao estudo dos contos de fada e da interpretação, né, também dos contos. Boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Né? Ótimo, vamos falar um pouco dos contos, né? Por quê? Porque os contos na terapia junguiana, ou na história, né, de Jung. Jung foi um grande pesquisador e junto com ele, ao longo do tempo, Marie-Louise von Franz, que era menina quando ele já era um psiquiatra e já estava atuando, tinha uns 18 anos, ela começou a trabalhar com ele. E ela era muito interessada nas culturas e na base arquetípica de todas as culturas, e base arquetípica da psique, o que a gente chama do inconsciente coletivo. E uma das formas de observar isso é através dos contos, porque os contos vão passando de tempos em tempos, né, passando de século para século, vão acontecendo em várias culturas e eles mantêm uma estrutura e temas muito próximos, que estão ligados a uma dinâmica e estruturação da psique. Então, Jung diz que os contos é como o esqueleto da psique, ele conta as bases de que é feita a psique. Então, os contos vão falar de temas como a grande mãe, o pai, entendeu? A ausência deles e como lidar com isso e como entender. Os contos são como parábolas. Cristo já sabia disso. Ele contava parábolas, porque para cada um aquilo cai conforme o que você pode compreender, vai na tua compreensão. E, ao mesmo tempo, ouvir os contos ajuda, da mesma forma que parábolas, a uma reorganização psíquica, a uma reestruturação e até transformação. E por isso que os contos eram contados, tanto nas rodas de fogo, nos clãs, né, como nas cozinhas das casas, na época em que todo mundo se reunia na cozinha, né, ou perto do fogo de dentro da casa, ou nas esquinas em Marrocos. E não eram só contados para criança, a ideia era contar contos para todos os adultos. E o conto caía como um ensinamento, como uma forma de reflexão, e aquilo calava. Como nas parábolas. Como nas parábolas, e as pessoas saíam pensando, enfim, né, nisso. Então, ao longo do tempo, a von Franz foi analisando esses contos e trazendo a ideia de como interpretá-los, e que eles, na verdade, são parecidos com sonhos, que também é a base do trabalho analítico, né? Então, cheio de símbolos, etc. Então, a razão dos contos, que parece uma coisa infantil hoje em dia, não, é muito mais que isso, né? Ele traz uma simbologia que ajuda a pessoa a se, vamos dizer, perceber mais ou fazer uma reflexão sobre si. Tem um filósofo francês que foi ministro da Educação, Jean-Luc Ferry. Ele é ótimo, ele diz que a base da educação são 3 grandes pontos da educação ocidental. O primeiro é você amar a criança. Como é a lei de Cristo, o amor ao próximo. Então, você amar o filho, amar as crianças, vai dar força para criar autoestima, confiança. A segunda lei é a de Moisés. Não é não. Essa é a segunda lei, que deve o máximo de tolerância de uma negociação pequena. Mas as crianças têm que aprender que não é não. E a terceira, ele diz, é a sabedoria dos contos. Que a criança, através dos contos, percebe que a vida não é fácil, porque os contos
Podem acabar bem e nem sempre. E tem muitos obstáculos a serem vencidos. Então isso leva a criança a entender que a vida tem seus obstáculos. Não é ir ao shopping, não é o consumo do shopping. Então sai do consumismo alienante, ele acha. Aí os contos, porque são contos de sabedoria. Você acha que ao longo do nosso processo de desenvolvimento cultural, da mudança da cultura, houve uma diminuição do surgimento dos contos nas diversas culturas? Não sei se você consegue perceber. Não, acho que não. Já. Acho que há uma mudança, porque os contos têm uma função compensatória. Então, um conto de fadas que diz, era uma vez um rei que tinha 3 filhos, e eles precisam buscar uma esposa. Isso é muito assim, mostra que está faltando um elemento feminino, tá? Dentro desse contexto que é só masculino. Um rei, 3. Agora, se a gente olhar os contos hoje em dia, eles também estão tendo uma função compensatória e trazendo um pouco do nosso coletivo. Quando você vê o Shrek, que é Mais moderno. um ogro, na verdade é porque é uma sociedade que só quer ver beleza e só quer estar colocando tudo no máximo de uma beleza física externa. Você tem um ogro de herói. E que a Fiona tem que se tornar feia e não bonita. Então, você percebe, é uma compensação do mundo que vivemos. Que é por demais a exaltação daquela magreza, enfim, que a gente sabe dos modelos. E a mesma coisa, por exemplo, a minha leitura da Frozen, muito diferente de uma ministra, é que nós estamos numa época, já de uma era de Aquário, em que existe a fraternidade. Então, uma irmã salvar outra irmã, e não necessariamente o rapaz salvar a menina, está mostrando que a gente está aí num processo de desenvolvimento de fraternidade. Né? Então, acho que elas existem, né, para contar isso. E depois, a história da Frozen, elas ficam órfãs. Uma tem um talento que os pais resolvem, tem medo. Então, o medo do diferente, que vai piorando, né? Que ela vai ficando isolada, porque todo mundo tinha medo dela. E, na verdade, o acolhimento que a irmã vai atrás dela, né? Que o amor é maior do que o medo. E depois uma exatamente salvando a outra. E salvando o reino. Ou seja, salvando a nossa terra, com a fraternidade. Então, eu acho que os contos modernos estão trazendo coisas que a gente precisa ver. Os contos não morreram, só as imagens que estão... As imagens mudam conforme acontece. Queria agradecer a presença da nossa amiga Maria Elci aqui hoje, trazendo os ensinamentos a respeito do conto de fada, e continue acompanhando as entrevistas do nosso canal. Até a próxima, um grande abraço.